Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de false friends, falsos amigos, né? Parece uma aula sobre falciane, mas o nosso conteúdo de hoje é sobre aquelas palavras que parecem amigas, que são as palavras cognatas ou palavras transparentes, mas que na verdade não são. São palavras que te enganam, no sentido de que elas fazem você pensar que o significado dela é um, mas na verdade é outro, tá bom? Então, para nós organizarmos a nossa aula, nós vamos falar primeiro das palavras amigas, então a gente recapitula um pouquinho do que são as palavras cognatas, ou cognate words, que também são chamadas de palavras transparentes. Aí sim, nós vamos discutir o que são esses false friends, que são as palavras falsas ou os falsos amigos. Vamos ver a classificação, porque quando nós pensamos nessas palavras falso-cognatas ou falso-amigas, nós temos diferentes classificações, nós temos dois tipos. Tá? Vou dar alguns exemplos para vocês e, por fim, eu demonstro em contexto de que forma que esse conteúdo pode te ajudar ou não, considerando que as falso-cognatas prejudicam a compreensão, numa análise textual. Tá? Para demonstrar, tem já uma imagem de início para vocês. A palavrinha push e a palavra pull. São dois verbos da língua inglesa. O que push parece? Push, P-U-S-H, parece com puxar em português. Mas, na verdade, push significa o contrário, é empurrar. Essa palavra é muito comum, por exemplo, em propagandas. Quando você vê uma pessoa tentando entrar em um local que tem o sinal, né, a placa push, e a pessoa está tentando puxar a porta, quando, na verdade, ela deveria empurrá-la, tá bom? Mesmo caso da palavra pull. Pull parece com pular, mas, na verdade, é puxar, tá bom? Então, essa é a ideia das cognatas, ou das falso-cognatas ou das falso-amigas. Palavras que te levam a pensar numa coisa, mas, na verdade, o sentido é outro. E só para a gente não deixar uma ponta solta, o que é pular em inglês? Jump, tá? Jump significa pular em língua inglesa. Vamos, então, recapitular o que são as palavras cognatas, ou as palavras amigas, as palavras transparentes. Cognate are pairs of words in two different languages that look the same and have the same meaning. Essa é a definição mais clássica, tá bom? Cognatas são pares de palavras. Por que a gente fala pares? Porque você só pode considerar uma palavra cognata ou falso cognata se você considera uma comparação entre duas, considerando dois idiomas diferentes. Então, são pares de palavras em duas línguas diferentes, ou dois idiomas, que parecem a mesma, que se parecem, que são semelhantes e têm o mesmo sentido. Ou seja, a palavra cognata ou a palavra transparente é aquela que você olha e você sabe o que significa. Tanto em inglês quanto em português, tanto em espanhol quanto em português. Existem as cognatas em diferentes idiomas, tá bom? Nós podemos fazer essas comparações. Esse fenômeno, ele acontece porque raízes de um idioma ou de uma palavra em comum criam ou causam palavras que parecem semelhantes. Então, se você tem uma palavra em português e uma palavra em inglês que tem a mesma raiz ou que tem uma mesma origem, essas palavras vão ter semelhança e, portanto, elas podem apresentar o mesmo sentido. Quando isso acontece, é o que nós chamamos de transparente. As cognatas are a great way to build vocabulary. Elas são uma ótima forma de você construir vocabulário. Porque se você já tem o seu conhecimento da língua portuguesa, da nossa língua materna, quando você usa esse conhecimento para entender um outro idioma, obviamente, isso é ótimo para você, porque vai te ajudar a entender aquela mesma palavra em um outro idioma, uma outra língua. É uma forma de você aprender língua estrangeira. Tá? The English mother language was the Anglo-Saxon.
Então, a língua materna ou a base da língua inglesa é justamente o anglo-saxão, ou as línguas que eram faladas pelas tribos germânicas. Porém, o latim também influenciou a língua inglesa. Nós já falamos disso em outras aulas, quando nós falamos da formação ou da origem da língua inglesa. Justamente em virtude dessa influência do latim no inglês, algumas palavras têm a soletração, né, quando você soletra essas letras, semelhantes à língua portuguesa. Então, você tem uma mesma palavra escrita de um jeito idêntico ou semelhante na língua portuguesa e podem apresentar um sentido diferente ou um sentido semelhante, tá? Se ela parece uma coisa e o sentido é diferente, ela é um falso cognato. Se ela parece alguma coisa e o sentido é igual, é o mesmo sentido, aí nós temos uma palavra que seria a palavra transparente ou a palavra cognata. Bom? As palavras que nós temos aqui, elas podem ser idênticas, semelhantes ou distantes. São as três formas ou os três tipos de cognatas que eu posso utilizar. O que seria uma cognata idêntica, por exemplo? A palavra chocolate, chocolate. Do mesmo jeito que eu escrevo em inglês, eu também escrevo em português. A palavra cinema, cinema. Do mesmo jeito que eu escrevo em inglês, eu escrevo em português. Então, são palavras que, quando eu olho, eu sei o significado. Já no caso da semelhante, são aquelas parecidas, mas tem uma diferençazinha. Por exemplo, fantastic é fantástico ou fantástica. Falta a vogal no final da palavra. Future, futuro, tá? Então, muda só uma letrinha. Então, são exemplos que nós vamos observar de palavras muito parecidas ou semelhantes. A distante é aquela que muda um pouquinho mais. Então, por exemplo, computer, em português, é computador. Então, eu tenho o final da palavra mais diferente do que no exemplo entre português e inglês. Bom, as cognatas são palavras amigas, elas facilitam a compreensão, e aí eu dou exemplo para vocês de leitura de duas construções, de dois fragmentos. Tá? The accidental creation of a cure. A criação acidental da cura. Então, você conseguiria perceber o que significa accidental, o que significa creation e o que significa cure, porque são palavras que parecem com português. No exemplo de baixo, scientist, resolve, problem. Cientista, resolver, problema. Analyze, analisar, ou analisou, porque está no passado. Different materials, materiais diferentes. Compositions, composições. Então, as palavras cognatas são aquelas que, quando você olha para elas, você entende o significado. E aí vem o nosso conteúdo. Atenção! Contudo, however, apesar disso, da existência de palavras amigas, nem todas as palavras que se parecem são cognatas. Vai acontecer de você encontrar palavras que se parecem e não são cognatas, justamente porque elas têm um sentido diferente. Tá? Algumas palavras são chamadas de false cognates, ou cognatos falsos, ou false friends, ou amigos falsos, tá? Ou falso amigo. False friends or false cognates are words in one language that are similar in form or sound to words in another language, but have different meaning. A questão-chave é isso daqui, ó. As falso-amigas ou as palavras falso-cognatas são aquelas palavras em duas línguas que têm semelhança ou na escrita ou na pronúncia, mas têm sentido diferente. Por isso que eu estou batendo nessa definição que o que vai diferenciar um cognato de um falso cognato é justamente essa ideia, se o sentido é o mesmo ou não. Se o sentido te ajuda, ela é uma palavra amiga. Se o sentido te atrapalha, ela é uma palavra falsa. Bom? Exemplos. Lunch, parents, prejudice, library, college, anthem, exit. Se você olha essas palavras, você pensa em alguma coisa. Você vai pensar lanche, parentes, prejuízo, livraria, colégio, antena.
êxito, tá? Porque é isso que parece. Só que nenhum desses significados está correto. Nenhuma dessas palavras significa isso. Lunch é almoço. Parents, pais. Prejudice, preconceito. Library, biblioteca. College, universidade ou faculdade. Anthem, hino. Exit, saída. Então, todas essas palavras são chamadas de falsos cognatos porque elas te enganam. Quando você olha para elas, você pensa uma coisa, mas o sentido é justamente outro. Professor, então como é que eu vou saber se uma palavra é cognata ou não? Sempre pelo contexto, pessoal. É o contexto que vai te dar a ideia se aquilo que você está pensando está certo ou não. Se você acha que essa palavra prejudice significa prejuízo e você está lendo o texto e não está fazendo sentido, não está encaixando, é porque provavelmente aquele sentido que você está pensando está errado. Então, ele está incorreto de acordo com essa estrutura, tá? Esse contexto ou essa situação. As palavras false friends ou false cognates, falso amigas, podem refletir mudanças de sentido através dos séculos, né? Então, por que as falsas cognatas existem? Porque ao longo da evolução linguística daquele idioma, você pode ter tido uma mudança de sentido. Uma palavra que às vezes significava uma coisa há séculos atrás, hoje em dia ela significa outra coisa. Então, em virtude disso, você tem uma mudança de sentido. Ou porque as palavras não são etimologicamente relacionadas, elas não têm conexão etimológica. O que é etimologia? É a origem da palavra. Então, apesar delas serem semelhantes, elas têm origens distintas. E como são origens diferentes, portanto, o sentido também é diferente. Olha exemplo de falso cognata, ó. Pretend parece com pretender, mas na verdade significa fingir. É um exemplo clássico que já foi tema de vestibular, já aparece texto que tem essa palavra e que normalmente o aluno pensa em pretender e na verdade é fingir, bem diferente, tá? Já pretender em inglês é intend, tá? Pretender, intend, mas intend parece com entender, bom? Então, o sentido original são esses aqui. Pretend é fingir, intend é pretender em inglês. Falando das classificações, como é que eu divido, como é que eu classifico as palavras falso-amigas, tem dois tipos. Nós chamamos de pure, ou falso cognato puro, aquela palavra que sempre vai ter um sentido completamente diferente do original. É aquela palavra que você pensa que é uma coisa e, na verdade, é outra. Isso é um cognato, um falso cognato puro. Tá? Então, por exemplo, costume, que parece costume, na verdade significa fantasia. Tá? Halloween costume é a fantasia de Halloween, tá? Ou do Dia das Bruxas. Exit, que parece êxito, significa saída. Legend, que parece legenda, significa lenda. Olha essas frases em contexto. I'm wearing a witch costume for Halloween. Eu estou vestindo uma fantasia de bruxa no Halloween ou para o Halloween. It is important to know where the exits are in a plane in case of an emergency. É importante conhecer onde estão as saídas em caso do avião, em caso de emergência. Greek legends have been influential in literature for a long time. As lendas gregas têm sido influentes ou têm influenciado a literatura por muito tempo. Bom? Então, nesse caso, são exemplos de falsos cognatos puros. Já no caso dos falsos cognatos eventuais, são aquelas palavras que, em alguns contextos, elas vão ser falsos cognatos, mas em outros contextos, elas serão palavras transparentes. Eu imagino que vocês estão assistindo essa aula e ficando em pânico, porque os false friends, as palavras falso amigas, normalmente preocupam muito os estudantes. Mas deixa eu dar uma boa notícia para vocês. A incidência, a frequência que os falsos cognatos aparecem nos textos, ela é menor do que das palavras amigas. O que isso quer dizer? Que a sua chance de acertar, quando você vê uma palavra parecida, é sempre maior.
do que a chance de você errar quando você vê uma palavra parecida, tá bom? Então, existem mais palavras amigas do que palavras falsas quando a gente analisa um contexto. Então, falando dos falsos cognatos eventuais, são essas palavras que têm vários sentidos. Nós chamamos isso de palavras polissêmicas, porque ela tem mais de um sentido. Quando você olha ela no dicionário, tem várias definições possíveis. Então, por exemplo, a palavra rare pode ser raro, que aí seria um cognato, mas também pode significar mal passado. Quando você está falando, por exemplo, de uma carne e a forma que você quer que aquela carne seja servida, que você gosta de comer. A palavra China pode ser o país, China, China, mas também pode significar porcelana, tá? Que é um material, uma matéria-prima. Diversion pode ser diversão, mas também pode ser desvio. Tá? Então, são sentidos diferentes, sentidos distintos, mas que, dependendo do contexto, você consegue fazer essas análises. Por isso que elas são chamadas de eventuais, porque às vezes ela tem um sentido e às vezes não. Tá? Então, exemplo, it is made of China. É feito de porcelana, não é feito de China. Tá? Então, nesse caso, letra minúscula já me é um indicador, já me indica que é a porcelana e não o nome do país, porque nome próprio é com letra maiúscula. This China cup is from China. Essa xícara de porcelana vem da China ou é da China. Aí sim o país. Então, olha só, na mesma frase, a mesma palavra com dois sentidos diferentes. Tá? In a rare moment of honesty, he told her what he had done. Em um raro momento de honestidade, ele contou para ela o que ele tinha feito. Nesse caso, é uma palavra cognata. Parece com português e significa raro. No exemplo de baixo, I like my steak rare. Eu gosto do meu bife mal passado. Porque se você falar, eu gosto do meu bife raro, vai ficar estranho esse sentido, tá bom? Então, nesse caso, rare faz referência ao adjetivo mal passado, a forma que eu gosto, o modo que eu gosto do meu bife ser servido. A diversion of resources from defense to civil research. O desvio de um recurso ou de recursos da defesa para a pesquisa civil. E no exemplo de baixo, a diversão do nosso pai é ler, ou era a leitura. Bom? Então, são exemplos de cognatos, ou falso cognatos, melhor dizendo. Puros, que são aqueles que sempre têm sentido diferente, e o eventual, que são aqueles que de vez em quando desempenham função semelhante ou diferente. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho uma tabela que mostra justamente essa diferença. A palavra em inglês, o que ela significa, o que ela parece e aquilo que ela parece em inglês. Bom? Então, por exemplo, actually significa na verdade. Parece com atualmente. Atualmente em inglês, nowadays. Attend significa participar. Parece com atender. E atender em inglês, to answer. Então, são exemplos que vocês vão observando, que vocês vão perceber que podem desempenhar essa função de palavra que te ajuda ou palavra que te atrapalha. E aí o contexto é essencial para fazer essa diferença. Data parece com data, mas data significa dados. Data em inglês é date, tá bom? E tem vários exemplos que depois com calma vocês podem analisar quando vocês acompanharem os nossos materiais instrucionais que estão disponíveis lá na plataforma Gonçalves Dias, na apostila e no roteiro, que aí vocês vão ver uma lista com todos esses detalhes, tá bom? Office é escritório, parece com oficial, e a verdade oficial em inglês é com 2 Fs, tá bom? Então, a gente vai fazer essas distinções. E aí, para a gente analisar um exercício, eu vou mostrar para vocês uma questão que foi tema de vestibular. Read the following passage and answer the question. Então, para você ler essa passagem ou esse fragmento e responder a questão. Uma dica que a gente sempre dá é que você analise primeiro o enunciado, tá? Então, o enunciado diz, a alternativa que contém um falso cognato. Então, qual seria a forma mais rápida de eu responder essa questão? Procurar no texto essas palavras e tentar localizar se elas são cognatas ou não. Mountain, montanha.
Point, ponto, ou apontar. Interesting, interessante. E aí a palavrinha que nós acabamos de ver na nossa tabela é o actually, que parece com atualmente, mas na verdade significa hoje em dia, no tempo atual ou na verdade, tá bom? Na verdade, actually dá essa ideia de algo de fato, certo? Pessoal, então nessa aula de hoje nós tratamos de falsos cognatos. Até a próxima, fiquem bem e bye bye.